Você já ouviu um carimbo bater na mesa? Tum! Rápido, frio, definitivo. Mas o que vem antes desse carimbo? E o que fica depois? Hoje eu quero brevemente refletir com vocês sobre esse podcast, principalmente o nome dele, Além do Carimbo. Eu estou nesse exato momento aqui em Manaus. Hoje é a sexta-feira de Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade e daqui a pouquinho eu já estou lá para participar da mesa, inclusive sobre redes sociais. E eu gosto muito de viver o congresso, viver o antes do congresso, conhecer os locais, entender o que as pessoas gostam de fazer, o que elas gostam de comer, como que funciona, qual que é o posto de saúde mais próximo de onde eu estou hospedada, como que é a mobilidade urbana, como que é a vida também do trabalhador da atenção primária nesses diferentes locais. E estar num congresso é sempre um momento de saída da zona de conforto. Primeiro, porque a gente vem para um local diferente, que a gente não conhece, às vezes até conhece a cidade, mas vê a cidade de uma maneira diferente, de uma perspectiva de trabalho, de confraternização, de pessoas que você não viu naquela cidade antes, num ritmo diferente, numa época do ano diferente. Então é sempre uma oportunidade muito legal para isso. Até quando foi em Belo Horizonte e eu participei de congresso em Belo Horizonte, ainda assim, para mim foi diferente estar em Belo Horizonte naquele momento de congresso. Então a gente sai da zona de conforto nesse sentido territorial, mas a gente também sai da zona de conforto no que é apresentado para a gente. A gente vê muito tema que, por mais que esteja ali na nossa prática sempre, às vezes é difícil estruturar uma reflexão, é difícil a gente conseguir entender de uma perspectiva institucional e científica sobre algumas temáticas, algumas provocações que são as minhas favoritas. Eu gosto muito desses espaços, né, de pessoas que fazem trabalhos diferentes, fazem pesquisas diferentes e que trazem provocações grandes que eu vou levar para a minha prática e pensar, poxa, como que é isso na minha realidade, como que está sendo? Isso é desconfortável. É muito mais fácil, muito mais confortável a gente ficar onde a gente está, continuando a fazer o que a gente está, da maneira que a gente faz, talvez por uma sensação um tanto quanto equivocada muitas vezes, de que tá dando certo assim, apesar que o certo é muitas vezes mais uma questão de opinião do que de fato uma definição. E eu sempre volto para a pergunta do que me faz fazer o que eu faço. O que me faz trabalhar na área da saúde? O que me faz ser uma profissional do cuidado? O que me faz não ser uma profissional da doença? O que me faz ser médica de família e comunidade? E o que me faz querer tanto ser além do carimbo? Que é, sim, uma posição que, apesar de ser extremamente importante e haver muito conforto nisso, quando a gente consegue, de fato, ser além do carimbo, seja no nosso trabalho, nas nossas relações, na nossa profissão, mas também é algo que é desconfortável, é algo que convida a gente à reflexão de assuntos que são muito difíceis e que muitas vezes não têm respostas. E o Congresso, ele apresenta muito isso pra gente de uma maneira muito explícita. Quando a gente fala em carimbar um papel, prescrever uma medicação, fechar um prontuário, isso não resume o que a gente vive, assim, é muito pouco. Parece algo muito breve, mas que envolveu muita coisa. É aquele paciente que fica com a gente depois, e a gente vai levar para um grupo Balint, é aquela situação que vira uma angústia, a gente vai levar para terapia, é aquela coisa que a gente nem sabe o que incomodou. E é que aí, de repente, a gente está numa sala e fala, nossa, lembrei desse caso e era isso, agora eu consigo nomear, e nomear às vezes é tão difícil. Então, o Além do Carimbo é uma crítica e é uma busca também. Uma crítica a ignorar o que vem antes e o que vem depois de um carimbo, a ignorar o profissional, que muitas vezes, em alguns contextos, eu me sentia como se eu chegasse no serviço, deixasse meu carimbo e fosse embora, como se as pessoas preferissem isso. Porque a sensação era de que havia uma impressão de que eu atrapalhava o que as pessoas buscavam, que era simplesmente um carimbo em um papel para
tentar resolver problemas de uma maneira um tanto quanto errada e que não ia de fato resolver os problemas, porque resolver os problemas dá trabalho. E é preciso muita estrutura, muita vontade e também muita política pública para resolver grande parte dos problemas. É uma grande crítica, é uma lógica que reduz o nosso trabalho à produtividade, metas, protocolos. E é um chamado também para a gente se lembrar que o nosso trabalho é feito dos encontros, é feito de escuta, é feito de presença. Isso que é o além do carimbo. Eu comecei a perceber que tinha algo errado quando eu me via tentando fazer, entre aspas, uma gestão de tempo, como se o problema fosse gestão de tempo e não a falta do tempo. E eu lembro que eu comecei a falar muito isso. Não me falta gestão de tempo, me falta tempo. Eu estava no meu R2 e estava muito difícil atender as pessoas, ainda era uma época de pandemia. E aí eu cheguei pro meu preceptor e falei, tá muito difícil atender. Então, às vezes, a única coisa que a gente precisa é alguém que olhe e fale, nossa, tá difícil mesmo, tá muito difícil. E valide isso. E não direcione de uma maneira como se fosse falta de ferramentas, falta de instrumentalização, que por mais que a gente consiga se instrumentalizar, que a gente consiga desenvolver as ferramentas de medicina de família, o tempo ainda vai faltar. E aí isso mostra pra gente que não é somente uma questão de falta de gestão de tempo, é a falta de tempo mesmo. E consultas tão curtas, com pessoas que precisam tanto de mim, e às vezes estavam sem atendimento há 10 anos, só renovando receitas, só recebendo carimbo, 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 carimbo. E é isso. No final fica um carimbo, e outro carimbo, e outro carimbo, e a gente vê aquela folha de prontuário só de renovações, ano após ano, cheio de carimbos diferentes, de profissionais diferentes, em momentos diferentes, e que quando a pessoa chega e a gente tem dificuldade em olhar para ela, em conversar com ela e dar a atenção que ela precisa, é colocado numa caixinha como se nos faltasse os instrumentos necessários, as ferramentas necessárias para lidar com isso. Eu não me formei para isso. Se eu tivesse me formado para isso, acho que eu já teria me reinventado até o momento, porque trabalhar na atenção primária convida a gente a isso. É desconfortável olhar para isso. Então, esse podcast se chama Além do Carimbo e também é uma metáfora maior, vai além disso. Por isso que eu trago um pouco da questão do formigueiro, né? Conversei com muitas pessoas nesses dias de congresso sobre isso. Porque é um movimento que a gente queria que fosse de formiguinhas, né? Quando a gente pensa num movimento de formiguinhas, a gente sabe que tem várias formiguinhas trabalhando, cada uma fazendo seu papel. A formiga chega a carregar mais de 100 vezes seu peso e segue carregando, segue fazendo seu trabalho, segue funcionando um formigueiro com a participação de todas as pessoas. E a gente carrega muita coisa, né? Carrega afetos, carrega dúvidas, carrega nós, carrega laços. Carrega também aqueles prontuários mal escritos, carrega as dificuldades sociais, que também são extremamente adoecedoras. Carrega muitas vezes o peso de medicalizar a vida, porque é o único recurso que a gente tem, e patologizar problemas sociais, que também às vezes é o único recurso que a gente tem para que a pessoa tenha acesso a algum direito e a gente consiga talvez ajudar de alguma maneira. Tentar ajudar, sempre tentar. Quando a gente pensa também em formiguinhas, a gente pensa que elas são pequenas, elas sabem para onde estão indo, elas são organizadas, porque o formigueiro não é bagunça. O formigueiro é organização, é resistência, é coletivo. E é por isso que eu cansei realmente de me sentir uma formigona, tentando fazer o trabalho de 10 formigas, de uma força que deveria vir do grupo, que deveria vir do formigueiro. Eu queria realmente que a gente conseguisse trabalhar mais em túneis. E é legal porque a gente se sente criando esses túneis em eventos como esse. E não é por acaso que é presencial. Não sei o que aconteceu, não sei se isso também é incômodo para vocês, que após pandemia, a gente tem uma dificuldade maior em ter esse presencial, nem se encontrar, mas é tão diferente, tão diferente. Por mais que o digital seja ótimo, aproxime a gente no restante do tempo, essa presença, ela tem uma força muito grande. Uma força de formigueiro mesmo. Quando a gente pensa em formiguinha, a gente pensa naquele trabalho que é pequeno, miúdo, mas é essencial, é cuidadoso. Ele é um trabalho do dia a dia. E é o que a gente queria fazer, é o que a gente conseguiria fazer.
O trabalho de formiguinha, ele é necessário, porque trabalhar também é. E ele é pequeno, ele não sobrecarrega, porque ele é dividido, por mais que seja pesado. Por mais que o peso seja grande, maior até que o peso da própria formiga. Mas a gente continua sendo formigona, sobrecarregado, com peso, com acúmulo de muita coisa. E aqui a gente está tentando, além do carimbo, porque se não for além do carimbo não tem jeito, fazer então nosso formigueiro. Com coletividade, com rede, com construção em conjunto. E entender que de fato ninguém dá conta sozinho. Ninguém. Se dá conta que está abrindo mão de alguma coisa, isso não é dar conta. Abrir mão da saúde não é dar conta. Quantas vezes a gente já ignorou que estava cansada até chegar na exaustão, até chegar em um burnout? Quantas vezes a gente precisou fazer um sorriso, às vezes por trás de uma máscara de EPI, e ouvir uma história difícil, mas sem tempo, às vezes, para respirar, porque tinha mais gente precisando, mais gente para ser atendida, em intervalos que são desumanos, que nos desumanizam também. O Além do Carimbo é sobre dar um nome que não está no papel. É sobre as nossas narrativas, sobre falar o que nunca perguntaram para a gente, mas que a gente sabe que é importante. E não precisar dessa validação também não, porque a gente sabe. E se a gente ficar esperando a validação, ela pode nunca chegar. Para a gente se lembrar sempre que a gente não é máquina, a gente precisa sim parar para fazer xixi, a gente precisa beber água, a gente precisa tomar café, a gente precisa de horário de almoço, a gente precisa de direito trabalhista, de férias, de vir no congresso. Ou a medicina humana, ou ela não é medicina. Se a medicina fosse só carimbo, se fosse só protocolo, se fosse só código, talvez até a gente durasse mais, a nossa saúde fosse mais duradoura, mais forte. Porque carimbar é muito fácil, carimbar é muito rápido. Mas também significaria que a gente está fazendo menos pelas pessoas que mais precisam da gente. Então esse episódio é quase um manifesto. Inclusive ele veio também de uma inspiração do manifesto que eu fiz junto aqui com alguns materiais que eu trouxe para o congresso. E eu cheguei a mostrar nas minhas redes sociais. E é um lembrete para mim, principalmente, mas um lembrete para você que está ouvindo, um lembrete para todos nós, para que a gente nunca se esqueça que a gente é mais do que um carimbo. E que o nosso trabalho, ele vai além do carimbo. E a gente não está errado em ter dificuldade em lidar com um espaço que não nos cabe, que quer reduzir a gente a um carimbinho daquele tamanhozinho, e que a gente não está errado em se angustiar, a gente não está errado em sentir o que a gente sente quando não conseguimos entregar aquilo que a gente sabe que pode entregar, especialmente para as pessoas que precisam receber. É para a gente se lembrar que a gente tem o direito de viver além do carimbo, que o nosso trabalho não nos resume. E também para a gente refletir. O que a gente tem vivido que é além do carimbo? No nosso trabalho, nas nossas relações, no nosso tempo de lazer, de descanso. Para vocês terem ideia, quando eu estava na residência ainda, eu dizia para mim mesma, descansar não é só dormir. Foi uma época pandêmica, igual eu citei, então era muito difícil. E parece que a gente continua um pouco nesse ritmo. Descansar é também a gente sentar em uma mesa de bar na casa do pensador, igual a gente fez, e conversar com pessoas que às vezes a gente nunca viu, mas que parece que vivem situações tão parecidas. É se angustiar também, assim, poxa, aí também é assim. A gente está espalhado, mas a gente não está sozinho. E é por isso que a gente continua, porque a gente sabe que o carimbo não dá conta. E a gente também sabe que se a gente não for além do carimbo, a gente também não vai dar. O que você gostaria de carimbar menos para viver mais? Eu sou Luísa Chaves, sou médica de família e comunidade, professora e agora eu também estou me denominando uma comunicadora. Vamos assumir aí o que a gente é e isso é muito mais além do carimbo que eu um dia sonhei ser. Esse episódio vai ser um pouco mais curto, não vai ter nossos tradicionais quadros, mas em breve voltamos com mais assuntos importantes que vão muito além do carimbo para os profissionais da atenção primária principalmente. Nós somos formigueiros, somos túneis, somos afetos, somos resistência e somos possibilidades.